Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui juntos para mais uma aula de matemática do segundo ano do ensino médio, nossa aula número 7, que nós vamos tratar de determinantes. O que é um determinante e como encontrar determinantes de matrizes de ordem 1, 2 e 3. O determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Esse número é encontrado fazendo-se determinadas operações com os elementos que compõem a matriz. Então, quando se trata de encontrar um determinante, nós vamos encontrar determinantes de matrizes quadradas. Que são matrizes quadradas? São aquelas que possuem a mesma quantidade de linhas e de colunas. E esse determinante vai ser encontrado por meio de algumas operações que nós vamos fazer com os números dessas matrizes, ok? Indicamos o determinante de uma matriz por det de A, a abreviação de determinante det de A. E nós podemos também representar um determinante por meio de duas barras entre os elementos da matriz. Então vamos ver aqui primeiramente determinantes de ordem 1. Se ela é uma matriz de ordem 1, é porque ela é uma matriz que possui somente uma linha e uma coluna. Esses determinantes vão ser o próprio elemento da matriz. Olá, temos três matrizes, matriz X, matriz Y e matriz A. Ela só tem um elemento, porque ela tem uma linha e uma coluna somente. Então, o determinante dessa matriz vai ser o próprio elemento. 5 raiz de 5 e menos 87. Aqui não tem mistério nenhum. Agora vamos calcular determinantes de ordem 2. Se ela é uma matriz de ordem 2, ela é uma matriz do tipo 2 por 2, que possui duas linhas e duas colunas. O determinante de uma matriz desse tipo é calculado primeiro multiplicando os valores constantes nas diagonais, uma principal e a outra secundária, e em seguida a gente vai subtrair os resultados obtidos dessa multiplicação. Então vamos lá. Olá. Temos uma matriz A de ordem 2, duas linhas e duas colunas. A gente observa aqui que ela possui diagonal. Ó. Essa diagonal a gente chama de diagonal principal e essa aqui a gente chama de diagonal secundária. Então, nós vamos multiplicar os valores da diagonal principal, 2 vezes 3, e vamos subtrair os valores obtidos pela multiplicação da diagonal secundária, 5 vezes 7. 2 vezes 3 menos 5 vezes 7. Nós vamos ter 6 menos 35. Tenho 6, tenho que pagar 35, fico devendo 29. O determinante dessa matriz A vai dar menos 29. A gente observa que dá um número só, que foi obtido por meio desse processo aqui. Mais um exemplo. Matriz B, de ordem 2, duas linhas, duas colunas. Vamos encontrar o seu determinante. Multiplicando valores da diagonal principal, 4 vezes 3, e os valores da diagonal secundária, sendo subtraído, menos 1 vezes 2. 4 vezes 3, 12, menos, aqui também dá menos, porque é negativo multiplicado por positivo. Aqui eu tenho 12 menos menos 2, 2 menos juntos vai dar positivo, 12 mais 2, 14. O determinante dessa matriz B dá 14. Mais um exemplo. Determinante de C. Diagonal principal, menos 1 vezes 5. Diagonal secundária, menos 2 vezes 0. Os dois valores sendo subtraídos. Menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 2 vezes 0, menos 0. Devo 5 e não tenho nada, fico devendo 5. Então, o determinante dessa matriz C vai dar menos 5, ok? Agora, vamos ver os determinantes de uma matriz de ordem 3. Ela vai ser feita
da mesma forma que esse, só que ela é um pouquinho maior. Então, o processo é um pouquinho mais longo. Determinantes de ordem 3. A matriz de ordem 3, que é uma matriz do tipo 3 por 3, são aquelas que apresentam 3 linhas e 3 colunas. Olha lá, matriz A, 3 linhas e 3 colunas. Para calcular o determinante desse tipo de matriz, utilizamos a regra de Sarrus, que consiste em repetir as duas primeiras colunas logo depois da terceira coluna aqui, ó, da matriz inteira. Então, nós temos aqui a matriz inteirinha, nós vamos encontrar o determinante dessa matriz A. Nós vamos repetir aqui do lado as duas primeiras colunas. Olha lá, 1, 2 e menos 3, 4, 0 e 2. Em seguida, vamos fazer alguns procedimentos, da mesma forma que o determinante de ordem 2, só que é um pouquinho mais longo. Qual vai ser o primeiro passo? Calculamos a multiplicação em diagonal e as somas dessas parcelas. Para tanto, traçamos setas diagonais que facilitam o cálculo. As primeiras setas são traçadas da esquerda para a direita e correspondem à diagonal principal. Olha lá, matriz de ordem 3, repetimos as duas primeiras colunas e aqui nós temos a diagonal principal. Como a matriz de ordem 2, nós vamos fazer a multiplicação. Só que aqui nós vamos multiplicar também as outras duas que estão do lado dessa diagonal principal. Tá vendo? Vamos multiplicar e somar o resultado das multiplicações. Olha lá. As três diagonais multiplicadas, 1 vezes 0 vezes 4. Vou somar com a segunda multiplicação, 4 vezes 1 vezes menos 3. Vou somar com a terceira multiplicação, menos 1 vezes 2 vezes 2. Então aqui a gente ficou só com continha, que tem que ser feita com atenção. A gente sabe que precisa fazer primeiro as multiplicações, por isso que eu coloquei entre parênteses e colchetes, para depois fazer a soma. Então, 1 vezes 0 vezes 4, 0. 4 vezes 1 vezes menos 3, menos 12. Menos 1 vezes 2 vezes 2, menos 4. E, por fim, fazemos a soma algébrica de tudo. Aqui eu não tenho nada, anulou. Devo 12, devo 4, devo 16. Não terminamos. Vamos reservar esse valor e dar prosseguimento aqui no processo. Calculamos em seguida a multiplicação com a soma das parcelas do outro lado da diagonal. Olha lá, aqui nós já fizemos. Nós temos aqui a diagonal secundária. Então, nós vamos multiplicar e as duas do lado, como fizemos anteriormente. Diagonais secundárias sendo multiplicadas. Menos 1 vezes 0 vezes menos 3, somado com 1 vezes 1 vezes 2, somado com 4 vezes 2 vezes 4. Fazendo as continhas, mais uma vez primeiro a multiplicação, aqui dá 0, aqui 1 vezes 1 vezes 2, 2, aqui 4 vezes 2, 8 vezes 4, 32. A soma algébrica, 34. 2 mais 32, 34. Então, nós temos dois valores. O da primeira multiplicação, que tinha dado menos 16, e o dessa segunda, que deu 34. E, por fim, subtraímos os dois valores encontrados. Essa primeira multiplicação deu menos 16. Eu vou subtrair da segunda multiplicação, que deu 34. Então, aqui nós ficamos com valores negativos, né? De dever. Eu devo 16, devo 34, eu fico devendo no final 50. Então, esse aqui é o valor do determinante dessa matriz A, menos 50. Tá vendo? O processo é um pouquinho mais longo, mas não é nada tão difícil. Eu só preciso ter mais atenção. Revejam aqui toda esse processo, né?
da multiplicação e da adição, que foi feito para resolver o determinante de uma matriz de ordem 3. E assim, em seguida, vocês já podem fazer os exercícios lá, o último exercício que está lá na apostila no WebNode das atividades desse mês de junho. Ok, pessoal? Bom resto de semana para vocês e até mais com novas aulas para o mês de julho. Abraço!